Isso que deve ser desempenhado com franqueza, com transparência, com entusiasmo, audácia e liberdade, mesmo se a palavra, como diz a carta aos Hebreus, é mais afiada que uma espada de dois gumes, ou como diz Jeremias, é como um martelo que na rocha, ou como um fogo devorador encerrado nos ossos, que ilumina seguranças humanas e pode aparecer muitas vezes como uma loucura. Caríssimos irmãos e irmãs, sobretudo, devemos continuar a anunciar a palavra, mesmo se encontrarmos dificuldades e resistências. Se acontece sermos perseguidos, como o profeta Ezequiel, rejeitados como Jesus, ou experimentarmos contrariedades, como o apóstolo São Paulo. A missão profética é embaraçante e muitas vezes excêntrica em relação à normalidade da pensante. É pedra de tropeço, como aconteceu com Jesus. A incredulidade e a indiferença diante da provocação da palavra e a reação dura e hostil que a palavra pode suscitar pertencem à liberdade humana. Contudo, o crente não recua, não se intimida, não cala a palavra. A crise, a dúvida, o insucesso, a debilidade, o desprezo da própria terra não devem desencorajar o mensageiro da palavra, porque é este precisamente o terreno sobre o qual Deus se pode revelar. A atitude é de confiança. Como dizia o Senhor a Paulo na segunda leitura, basta-te a minha força, pois na fraqueza é que a minha força se revela plenamente. Caríssimos irmãos e irmãs, não nos admiremos nem desanimemos. A experiência da rejeição e do sucesso sempre caracterizaram o ministério profético, que até é um dos sinais para distinguir o verdadeiro do falso profeta. Seja na escuta como no anúncio da palavra, é preciso passar pela experiência do profeta Ezequiel, que dizia: o Espírito do Senhor entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi alguém que me dizia: caríssimos irmãos e irmãs, devemos abrir-nos à luz, à graça do Espírito, à escuta de Deus. A palavra que nós devemos proclamar não é nossa, mas do próprio Deus. Ao profeta Ezequiel, o Senhor diz-lhes: vou enviar-te para lhes dizer, são tais e tais as palavras do Senhor. Tal como o profeta Ezequiel, caríssimos irmãos e irmãs, tal como o profeta Ezequiel, também hoje o Senhor nos dirige a sua palavra com abundância. Uma palavra que nós não podemos guardar só para nós, não podemos silenciar, mas proclamar, juntamente com o Espírito Santo que habita em nós, que foi derramado no nosso coração no batismo. Devemos escutar, ler e meditar a Escritura com inteligência espiritual, sob a luz e a ação do Espírito Santo que a inspirou, e proclamar essa palavra com a força do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo não faz novas revelações, mas dá-nos uma inteligência nova para nós compreendermos em profundidade o sentido da palavra de Deus aqui e agora para nós. Caríssimos irmãos e irmãs, toda a Bíblia está permeada de apelos a não calar, a gritar com força, a anunciar a palavra oportuna e inoportunamente, a sermos sentinelas que rompem o silêncio da indiferença. Este, caríssimos irmãos e irmãs, é o apelo que o Senhor nos faz hoje. Acolher a palavra, ser profetas da palavra, ser voz da palavra. Ressoa de novo o apelo de Cristo: o que
Vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao ouvido, proclamai-o nos terraços. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos cristãos, o Espírito Santo que recebemos e o Espírito Santo que vós tendes receber no Santo Sacramento do Crisma, constitui-nos testemunhas privilegiadas da palavra de Deus. Mas para sermos testemunhas, temos de ser antes discípulos da palavra, ouvindo, que a escutam com fé, com palavra de Deus que é, aguardam o coração, a meditam, a encartam nas suas vidas, a vida. Só quem se alimenta da palavra de Deus pode participar na missão da Igreja e nela, no compromisso da nobre evangelização. Por isso, o apelo que vos faço, a exortação que vos faço, é de sermos portadores e testemunhas na vossa família, junto dos vossos amigos, sempre em toda a parte, da palavra divina, que sustém, que ilumina, que conforta, que dá esperança e sentido à existência. A palavra divina que abre o horizonte à nossa vida e ela nos ajuda a construir a história. Termino convidando-vos a imitar Nossa Senhora, de quem se diz que transformou o seu coração numa biblioteca da palavra, conservando-a no seu coração e orientando por ela a sua vida. Pois muito bem, que sejamos Maria hoje capazes de acolher a palavra e que gere em nós Cristo e sermos capazes, como ela, de oferecermos ao mundo espiritualmente, através do testemunho da nossa vida, da mensagem da nossa vida, das nossas palavras e dos nossos gestos, que devem ser expressão viva da palavra de Deus. Que assim seja. Que assim seja.